Olá, amigos, olá, amigas. Eu sou Marcelo, do Brasil, da cidade de São Paulo, e continuo com o meu projeto, o meu planejamento, minhas ações no sentido de mudar-me para Portugal. Para isso, tenho guardado dinheiro, tenho colhido informações importantes, tenho aprimorado o meu inglês e espero, daqui a algum tempo, estar concretizando esse objetivo. O vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre Portugal e a possibilidade de ser uma pessoa comum. Bom, antes de conversar um pouquinho sobre esse título, Portugal e a possibilidade de ser uma pessoa comum, eu queria dizer para vocês que eu não sou especialista em nada, eu não sou sociólogo, não sou psicólogo. Isso aqui é apenas uma conversa, um bate-papo, uma reflexão sobre algumas coisas que eu penso sobre a vida, algumas coisas que eu gosto de conversar com alguns amigos e é uma coisa assim bastante informal. E antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, Portugal e a possibilidade de ser uma pessoa comum, o que eu quero dizer com pessoa comum, tá? Isso é uma, não dá para dividir em apenas dois blocos, pessoa comum e pessoa incomum, mas momentaneamente eu vou fazer essa explicação de pessoa comum e pessoa incomum para vocês entenderem aonde que eu quero chegar para que a gente consiga entender o título, Portugal e a possibilidade de ser uma pessoa comum. Bom, vamos dizer assim de uma forma bem superficial que existam dois tipos de pessoas, as pessoas comuns e as pessoas incomuns. As pessoas incomuns, para essa minha definição, para essa minha análise, para esse bate-papo, as pessoas comuns são aquelas pessoas que, por exemplo, querem trabalhar independentemente do tipo de trabalho. Elas acordam, tomam um café da manhã ali, cumprem alguma rotina no período da manhã. O período tanto faz, não importa tanto. Mas elas vão até o seu trabalho, ali desempenham de forma correta, de forma íntegra, de forma honesta, desempenham o seu trabalho, seja ele um trabalho de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, não importa. Terminam o seu trabalho sem qualquer tipo de problema. Essas pessoas comuns são bons funcionários, funcionários razoáveis, que seja, não importa, e saem do seu trabalho, voltam para casa, ficam com a sua família, ou então se são sozinhos, ficam sozinhos, e nesse período que estão em casa, ficam fazendo alguma coisa qualquer, cozinhando, lendo um livro, assistindo televisão. E se essa pessoa tem um filho na escola, ela espera que essa escola dê uma boa educação para o seu filho, além da educação que ele vai dar em casa, ela espera que seu filho tenha bons professores, tenha um bom nível de ensino. Espera também que existam professores na escola do filho, porque isso é uma condição básica, né? Para que na escola haja professores, que haja uma infraestrutura minimamente adequada para que ele perceba que seu filho está aprendendo as coisas, está se desenvolvendo, está evoluindo. Essa pessoa comum, quando tem algum mal-estar, alguma doença, ele espera ter um atendimento digno num posto de saúde, num hospital. Não espera grandes luxos nesse hospital, mas espera que seja bem atendido de forma correta, satisfatória. Essa pessoa comum pode, geralmente aos finais de semana, vai com a sua família ou sozinho num restaurante um pouquinho mais caro, até para se distrair, para comer uma comida um pouco melhor. Não faz isso sempre, né? Porque ele é uma pessoa comum, e uma pessoa comum não pode fazer isso toda hora, mas ele faz isso de vez em quando, isso lhe dá alegria à sua família. Ele vai até um parque, às vezes vai numa espécie de diversão ou entretenimento um pouco mais caro, mas não pode fazer isso toda hora também. Isso também não lhe causa nenhum mal-estar. Ele é uma pessoa comum, ele vai vivendo os seus dias dessa forma. Ele
vai ao mercado, compra ali o básico para sobrevivência, compra um pouquinho acima do básico também, compra algumas guloseimas, mas não dá para comprar tanta guloseima, porque o dinheiro também é apertado. Em algumas marcas, essa pessoa comum compra das mais baratas, em outras que ela gosta mais de alguma coisa, compra uma marca mais cara, e assim vai vivendo a pessoa comum. A pessoa comum não tem necessariamente grandes sonhos, grandes objetivos em termos de aprimoramento educacional. Ela não quer necessariamente é, ficar fazendo cursos toda hora, faculdade, especialização, pós-graduação, doutorado. A pessoa comum normalmente não quer fazer isso. Ela também não quer a todo instante, ela não fica pensando em empreender, montar um negócio próprio, ser patrão. Não, ela quer ter a sua rotina de pessoa comum. Pessoa comum, vai, vive, volta, e sendo uma pessoa comum quer ter uma vida digna de pessoa comum, tá? Agora, a pessoa incomum, repito para vocês, fazendo uma simplificação bem assim rasa, né? A pessoa incomum, ela quer fazer tudo isso que a pessoa comum faz, mas ela tem objetivos de conseguir, de repente, uma casa de praia, ela tem o objetivo de prestar um concurso ou estudar para ganhar mais, ela tem aquele objetivo de fazer de academicamente se aprimorar num determinado assunto, fazer um doutorado, ela tem o objetivo de abrir um negócio próprio, abrir algumas filiais para que esse negócio comece a dar certo e ela comece a ganhar dinheiro e ela comece a comprar carros melhores. Enfim, a pessoa incomum, ela quer fazer tudo que a pessoa comum faz, mas ela tem esses objetivos que são relacionados ao desenvolvimento pessoal, à aquisição material, ela tem esses objetivos muito mais aguçados, muito mais contundentes. Tá? Então temos aí a pessoa comum e a pessoa incomum. Você pode pensar assim: bom, todas as pessoas são pessoas incomuns ou são pessoas comuns? Você tem que se enquadrar? Não necessariamente. Eu já conheci pessoas que a vida inteira se comportaram como pessoas comuns. Foram sempre mais ou menos dessa forma que eu falei. E já conheci pessoas também que a vida inteira foram pessoas incomuns, ou seja, que sempre tinha um bichinho ali provocando para que a pessoa fizesse alguma coisa, para que estudasse algo diferente, para que tentasse adquirir algum bem aí diferente, montar uma empresa, depois fecha a empresa, monta outra. Nenhum desses dois tipos de pessoa nenhum é melhor do que o outro. E provavelmente a maioria das pessoas, ela nunca é uma pessoa comum ou uma pessoa incomum. Ela muitas vezes ela está sendo uma pessoa comum ou está sendo uma pessoa incomum. O que eu quero dizer com isso? Você aí, eu pelo menos acho que me enquadro nisso, analisando a minha vida, em vários momentos eu estive sendo uma pessoa incomum, a maior parte da vida. Então sempre buscando aquisições materiais, buscando aprimoramento pessoal, fazer cursos, estudar, comprar uma coisa, vender outra coisa, adquirir, vender, tal. Só que a grande dificuldade que nós temos no Brasil, e que eu acho que, e por isso que eu coloquei o título Portugal e a possibilidade de ser uma pessoa comum, nos momentos que eu quiser, nos períodos que eu quiser na minha vida, ser uma pessoa comum, ou seja, me preocupar apenas com aquelas rotinas que eu descrevi no início do vídeo, eu terei muitas dificuldades em ser uma pessoa comum. Porque aqui no Brasil, ser uma pessoa comum, se você opta por isso, de forma consciente ou não, e eu acho que a maioria das pessoas querem ser pessoas comuns.
E não estou dizendo que é melhor por isso. A gente precisa também de pessoas que são ou estão sendo incomuns dentro dessa análise que eu fiz, porque essas pessoas que geralmente nos trazem coisas novas, são essas pessoas que de repente fazem com que a, a humanidade dê saltos evolutivos, aí saltos de qualidade, conheça novos produtos, conheça novas formas de viver, novas formas de agir no mundo. Então, quem é ou está sendo uma pessoa em comum tem sua importância extrema no mundo. Não é que eles são melhores ou piores do que as pessoas comuns. Mas aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade em ser uma pessoa comum. Mesmo definitiva ou provisoriamente, a gente tem muita dificuldade em ser uma pessoa comum. Porque ser uma pessoa comum aqui, ou seja, aquela pessoa que vai, trabalha, volta para casa e não quer grandes coisas diferentes da vida, ela sofre muito. Ela sofre muito. Porque como aqui os salários são os salários de pessoas comuns, tendem a ser muito baixos e insuficientes para uma vida digna, e nós também não temos uma contrapartida adequada do poder público, então a gente ser uma pessoa comum significa sofrer muito, 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 muito mais do que você ser uma pessoa comum em Portugal ou eventualmente em algum outro país da Europa ou de outro lugar. Ser uma pessoa comum em Portugal é algo possível. Talvez até em Portugal, eu já não sei bem, em alguns momentos seja difícil você ser uma pessoa incomum dentro dessa análise que eu fiz. Porque como o Brasil é um país grande e muito desigual, talvez até para as pessoas incomuns ele seja um país até menos difícil do que Portugal. Porque aqui você tem possibilidade de ganhar dinheiro. Aqui eu vou falar sem nenhum sentido pejorativo. Você tem possibilidade de ganhar dinheiro em cima do pobre, em cima do rico, em cima do, do negro, em cima do amarelo, em cima do branco, sem sentido pejorativo. Aqui é um país muito grande e muito desigual e muito diversificado. Então, para quem quer ser uma pessoa incomum, ela pode até se dar melhor no Brasil do que em Portugal, porque em Portugal existe uma homogeneidade maior, as diferenças sociais são menores. Então, talvez para uma pessoa incomum, talvez, o Brasil seja um país melhor, um país que permite você inventar mais, você ter mais mercados diferentes para explorar. Já Portugal te dá a possibilidade de ser uma pessoa comum. Se eu, nesse momento da vida, quiser ser uma pessoa comum aqui no Brasil, eu literalmente vou me ferrar, vou me dar mal, vou ter dificuldades. Porque se eu quiser deixar o meu emprego, que é um emprego razoavelmente bom, assim, que ganho mais do que bem mais assim do que o mínimo, do que o salário mínimo, se eu quiser deixar esse meu emprego, eu vou ter dificuldades em pegar um emprego simples de atendente de supermercado ou de faxineiro, qualquer coisa, porque ser uma pessoa comum aqui significa passar enormes dificuldades, você não tem um mínimo adequado para que você viva bem. Então isso causa uma certa angústia. Daí o porquê eu ter focado o título desse vídeo, Portugal e a possibilidade de ser uma pessoa comum. Até onde eu pesquisei, até vivenciei isso quando estive em Portugal. Se você quiser ser uma pessoa comum em Portugal, você será uma pessoa comum, se quiser, a vida inteira, sem nenhum problema, tá? Se você quer comentar algo sobre esse assunto, para a gente trocar uma ideia, fique à vontade aí nos comentários e a gente vai se falando, e quando der vontade eu gravo outro vídeo aí. Obrigado pela atenção, tchau, tchau.